Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal e o nosso assunto de hoje é mais voltado, sim, para maternidade, para mamães aí de primeira viagem ou até de segunda, como eu, que agora tô grávida da minha segunda filha. Tenho um menino de 2 anos e meio, o Gabriel, e agora vem aí a Maria Eduarda. E claro, é uma segunda gestação, uma segunda experiência, realmente as coisas são diferentes. Todo mundo sempre me disse que uma gravidez é muito diferente da outra, mas sinceramente, de modo geral, eu não tô achando muito diferente não, eu tô achando até bem parecido. A única diferença que tem agora é que eu estou diferente. Diferente no sentido de estar mais madura, estar mais consciente e não fazer as mesmas escolhas que eu fiz na minha primeira gestação. Então, na minha primeira gestação, eu comia tudo que eu queria e assim, vamos dizer, entre aspas, sem culpa. Sabe quando tá grávida e tem que comer por dois? Ou usa desse ditado pra realmente comer por dois, por três, sei lá, comer tudo e mais um pouco, sem aquela vergonhazinha de ter comido demais, né? E eu, como tenho aí na minha vida um histórico de compulsão alimentar, então eu não tava nem aí, né? Eu não tava assim preocupada se eu ia comer demais ou não, se eu deveria, se eu podia. E também tinha a questão de o meu pensamento era: eu vou engordar mesmo, então eu vou comer, né? Já que eu tô grávida, eu vou engordar mesmo, então eu vou comer. Então eu meti os pés pelas mãos muitas vezes. Eu não tinha consciência de que eu tinha que comer saudável. Eu sabia que eu tinha que comer saudável por mim e pelo meu bebê, mas isso não falava tão alto dentro de mim, não era uma convicção que eu tinha e que dessa vez eu tenho. Então, como eu comentei em outro vídeo também, eu tenho alergia à proteína do leite de vaca, então consumir leite, derivados ou coisas com leite não me faz bem, assim como não me fazia na gestação do Gabriel, mas eu não tava nem aí. Eu comia mesmo, se eu tinha vontade de comer docinho, eu comia. Já pedi pro meu marido até num dia à noite durante a semana, nada de coisa de madrugada, mas amor, tô com vontade de comer cajuzinho, sabe, de festinha. Aí ele ia no supermercado, comprava uma bandejinha de caju e eu comia com refrigerante. Então, tipo assim, sabe? Não precisava, né? Então eu não tinha assim muito discernimento e nem muito freio, assim, sabe? Não vou comer porque isso aqui não vai me fazer bem. Não tinha muito essa consciência das escolhas que eu fazia. E agora não. Agora eu já tenho outro pensamento, eu não quero riscos pra mim, eu não quero riscos pra minha filha, assim como eu também não queria quando eu tava grávida do Gabriel. Eu não queria riscos. Eu lá no fundo eu tinha medo, me preocupava ali de desenvolver um diabetes gestacional, que é por conta da condição dos hormônios, né? Uma pressão alta de tanta coisa que eu comia. Mas assim, era uma preocupação que ia e voltava, sabe? Passava e os meus exames ali, pelo que o meu médico falava, tava sempre bom, então eu seguia a vida daquele jeito. Agora não, agora eu já tenho todo um cuidado de não comer leite, não comer derivados. Eu percebi que no começo da gestação da Maria Eduarda eu tava indo pelo mesmo caminho, então ali em outubro, novembro, quando eu descobri, eu tava nessa, comendo tudo que eu queria, apesar do enjoo que tava assim, ó. Ai, coisa difícil essa fase do enjoo, né? Meu Deus. Mas eu comia o que eu tinha vontade, eu comia o que eu conseguia comer, não tinha muita seleção do que ia me fazer bem ou não. Até que a vontade de estar bem comigo mesma em relação à alergia fez com que eu olhasse para tudo isso de outro lugar, com outros olhos e parasse de me alimentar, de colocar para dentro essas coisas aí que não nos nutrem e só nos fazem mal. E aí eu realmente parei, reduzi 100% do leite, eliminei da minha vida. Automaticamente o glúten também foi reduzindo e o açúcar também. Então, no começo da gravidez, ali no primeiro trimestre, não tinha 3 meses, eu já tava toda inchada, toda, sabe, braço, rosto, barriga enorme.
E aí eu, nossa, como a minha barriga tá grande, tô recém-grávida e já tô com um barrigão e não sei o quê. A partir do momento que eu fiz essa limpeza na minha alimentação, eu desinchei de um jeito. De um jeito. Eu tô assim, barrigudinha, né? Tô aqui já de 20 e poucas semanas. 20 semanas e alguns dias, na verdade. Isso dá ali em torno de uns 5 meses, quase 6. E minha barriguinha tá bem grandinha, não vai dar pra ver agora. Mas em qualquer outra oportunidade eu mostro como é que tá. Mas eu tô assim, dei uma engordada, é fato. Mas assim, não tô como eu estaria na gravidez do Gabriel, que eu tava imensa. E não é só por engordar, sabe? Não é só uma questão de estética. Claro, eu que tenho essa coisa de querer emagrecer e tal, me sentia incomodada. Meu Deus, tô muito gorda, isso e aquilo. Mas o principal é a saúde. A minha saúde gestante e do bebê que eu carrego. Então, nossa, realmente eu não tô com esse pensamento de sair comendo tudo. Eu sinto mais fome, é claro, mas eu escolho muito bem os meus alimentos. Tô optando mais por proteínas, por legumes, por frutas, então assim, tá muito diferente. Hoje, por exemplo, à tarde, comi um pouco de frango, um pouco de melão, coisas assim que em outro momento eu comeria um pacote de bolacha recheada, sabe? Então, tipo assim, tem nem que ver, né? Então, realmente, esse erro, graças a Deus, não estou cometendo. Outro erro que eu cometi foi comprar coisa demais no enxoval do Gabriel que eu não usei. Então, por exemplo, eu achava que tinha que comprar berço. E assim, ele não usou. O berço ficou ali acumulando coisa dentro e ele não usou. A gente até tentou, trouxe o berço pro nosso quarto, desmontou, montou, botou aqui, botou lá, fez o que podia fazer. O berço virava caminha, desmontamos, depois com a medida que ele cresceu fizemos a tal da caminha, não adiantou nada. Então, Gabriel sempre... que também, né, todo o fator de ele ser um bebê alérgico à proteína do leite também, foi muito difícil de diagnosticar naquele começo, então ele dormia muito mal, a gente colocava ele deitado no berço, ele se debatia, isso bebezinho, recém-nascido, 1 mês até, e a gente acabava tendo que dormir com ele no nosso colo em pezinho, segurando assim, dormindo, né, ficando acordado, revezando meu marido e eu, para que ele não ficasse naquele desconforto, naquela angústia ali dele dormindo, era bem ruim assim essa fase dele. Mas até depois que ele engrenou no sono, pela própria amamentação, né? Ele acordava muito de madrugada para mamar, e eu cansada já, era muito mais fácil eu só virar pro lado, dar o peito para ele e seguir dormindo, né? Ele mamava um pouco, dormia, eu dormia também. E assim a gente fez, ele acabou dormindo bastante tempo na nossa cama. E aí, como a gente tem ar-condicionado somente no nosso quarto, quando faz muito calor não tem como dormir sem o ar-condicionado, e ainda bem que a gente tem um. Então a gente coloca ele dormir num colchãozinho do lado da nossa cama, justamente pelo conforto, né? Por ser mais fresquinho mesmo. Mas assim que esse calor passar, com certeza eu já quero colocar ele pra dormir lá no quarto dele e tudo certo, né? Mas além de ter comprado o bercinho e tudo isso, né? Na verdade, meu sogro e minha sogra também ajudaram um pouco nessa compra, né? Pagaram ali uma partezinha do valor e o resto a gente pagou. E outras coisas também que eu acabei comprando que não tinha necessidade e acabei não usando, assim. Na verdade, em relação a comprar coisas, eu sempre fui muito cautelosa, porque eu ficava me questionando, poxa, será que ele vai mesmo usar? Será que isso é necessário? Então, assim, muitas coisas a gente escolheu não comprar, mas outras que eu achei que, nossa, ia ser fundamental e ele não usou. Carrinho de bebê também a gente usou muito pouco. Nossa, acho que nem se não tivesse o carrinho de bebê não tinha feito falta, sabe? Foi assim surreal a inutilidade do carrinho de bebê na nossa vida, na nossa rotina. Outra coisa também que foi comprado foi banheira e ofurô, balde, né, pra dar banho no bebê. Meu Deus, eu acho que eu posso contar nos dedos quantas vezes eu usei a banheira e o balde. A gente não conseguiu se adaptar, era caótico dar banho nele na banheira e no balde. E então a gente já optou logo pra dar banho no chuveiro no nosso colo, foi a melhor coisa que a gente fez. Então ficou ali a banheira, ficou ali o ofurô. Racharam, quebraram com o tempo e, sabe, foi tudo fora.
E dessa vez eu tô assim, meu Deus, nem parece que eu tô grávida, eu não comprei nada. Filha, mamãe te ama, não é isso, tá? Mas do Gabriel, assim, às vezes eu via uma roupinha, eu comprava, eu via eu não sei o que, eu comprava. Tudo assim eu já tava, sabe? Quando eu ia em algum lugar, se eu via alguma coisa, eu comprava. E às vezes, assim, só pra dizer que tá comprando, naquela empolgação, sabe? E não usava. Às vezes era uma roupinha que quando era o momento de usar já não servia mais. Então, assim, muito dinheiro jogado fora justamente pela ansiedade, por essa afobação de querer assim comprar todas as coisas. E dessa vez eu tô bem tranquila, tô bem calma, tenho ganhado muita coisa também de presente, tenho ganhado coisas emprestadas, né? Algumas pessoas da minha família ou conhecidas que já têm bebê menina, que tiveram há pouco tempo, que guardaram roupinhas e tudo mais, estão mandando aqui pra mim, então eu vou usar com certeza. Sou muito grata por isso. O Gabriel também ganhou bastante coisa, assim, emprestada, né? Que depois eu acabei devolvendo. E isso é muito bom, a gente consegue economizar bastante com isso. E depois, claro, deixo tudo bem certinho e devolvo, porque eu sei que tem amor, né? Tem afeto. Às vezes tem alguma peça de roupinha ali que a gente quer guardar, que é mais especial, enfim, eu sei como é que é. E outro erro que eu cometi na minha primeira gravidez foi não fazer nenhum tipo de exercício físico. Eu sempre gostei muito de estar me exercitando, de fazer academia. E quando eu engravidei, eu corria. Eu fazia corrida de rua, né? Então eu tinha assessoria de corrida, tudo. Participava de algumas provas. Ainda não tinha feito maratona, essas coisas, né? Mas ali os 5, 10 quilômetros eu já fazia, bem tranquilo e me divertia horrores com isso, né? Tava me preparando já para distâncias maiores e engravidei. E aí, quando eu engravidei do Gabriel, que eu corria, tinha essa rotina, e eu continuei correndo antes de contar que eu tava grávida. E aí, quando eu contei, houve uma pressão muito grande de alguns familiares para que eu parasse de correr, como se aquilo fosse prejudicar, enfim. Eu sei que não prejudica, eu sei que sim, a grávida tem o seu próprio ritmo e precisa respeitar o corpo, né? E claro, são casos e casos, tem pessoas que não se beneficiam, enfim, mas no geral eu não precisava ter parado porque eu tava grávida, né? Eu poderia ter reduzido ou ter mudado de atividade. Então eu acabei parando, mesmo o meu médico falando que eu poderia sim continuar. E acabei relaxando. Aí comecei a comer demais, e preguiça, e coisa arada. Nem uma caminhada eu conseguia fazer mais, né? Porque não tinha disciplina, não priorizava, tinha preguiça. E acabei parando tudo e entrando realmente no sedentarismo. A única coisa que eu fazia era me locomover de casa pro trabalho só para voltar, porque para ir o meu marido me levava e na volta, como não era o mesmo horário, eu acabava voltando a pé. Então era a caminhadinha ali que eu dava e subia as escadas para chegar aqui no apartamento, que no nosso prédio não tem elevador, então eu tinha que subir 2 lances de escada. Então era a única coisa que eu fazia, mas nem considerava, né? Porque isso era o mínimo que eu tinha que fazer para poder vir para casa. E dessa vez não, dessa vez eu já tava num ritmo de fazer yoga, eu não tinha conseguido voltar a correr, mas eu tava fazendo yoga já, né, antes de engravidar, tava gostando muito e, por incrível que pareça, a minha professora de yoga não dá só respiração e posturas, é quase um power yoga ali, quase um treino funcional, a gente sai morta, cansada. Muitas vezes eu voltei do yoga e não conseguia subir as escadas direito porque tinha sido um treino de perna praticamente. E eu não parei. Eu sei que o yoga ali é pesadinho, é puxado. E eu disse, não, eu vou fazer, porque é o único exercício que eu posso manter, né? Manter meu corpo ativo e ter esse momento pra mim também, com a minha bebê. E se eu parar o yoga, meu Deus, né? Não vou estar fazendo nada. Então, aí eu escolhi continuar, mesmo sendo puxado. Tem dia que eu chego em casa que eu tô me arrastando, né? A respiração tá ofegante, né? Porque já é normal da grávida ficar mais ofegante mesmo. Mas dessa vez não dá pra dizer que eu tô sedentária, porque eu não tô. E tá sendo muito bom, assim, muito bom mesmo. Eu sinto que, além de ser um exercício, né, uma modalidade ali, é um cuidado comigo mesma, com a minha bebê e um ato de amor próprio que eu posso ter por nós e já estar ensinando isso pra ela também desde o ventre.
E agora eu quero saber de você, mamãe, você que também tá aí gravidinha de primeira ou segunda ou terceira viagem ou mais, me conta como que tá sendo a sua rotina, quais os erros que você acha que cometeu na sua gravidez ou que tá cometendo e vai fazer diferente. Me conta pra gente ir trocando as nossas figurinhas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha se identificado e se inspirado. Um abraço e eu te vejo nos próximos vídeos.